Fala pessoal, tudo certo? Treinador Lucas Defende aqui e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês 5 indicadores de um corpo saudável e um corpo capaz, tá certo? Qual que é a ideia desse vídeo aqui, galera? Eu atendo muitas pessoas que eventualmente não têm nenhum objetivo específico para algum esporte, elas não são atletas amadores de nenhum esporte, então elas não treinam com esse objetivo, mas também são pessoas que não estão buscando nenhum objetivo estético, não é o grande foco delas. São pessoas que querem ter só um corpo mais saudável, um corpo livre de dores, um corpo que consegue fazer as demandas do dia a dia, ou eventualmente se for fazer alguma atividade fora da rotina, sabe que o corpo vai ser capaz de realizar essa atividade. Para os indicadores de força, eu vou usar como referência 4 exercícios aqui. Barra fixa, flexão de braço, agachamento e levantamento terra. E para o indicador de capacidade cardiorrespiratória, a corrida, beleza? Então, primeiro exercício, barra fixa. A barra fixa é um exercício de puxadas, então a gente vai estar fazendo um movimento de puxadas com os nossos membros superiores. Ela vai representar a capacidade que a gente tem de puxar o nosso peso corporal com as mãos acima da nossa cabeça. Indica muito força de costas, bíceps, antebraço e também é um exercício que trabalha a nossa força de preensão manual, que é uma capacidade importante e que muitas vezes uma vida sedentária acaba tirando da gente. Quais são os padrões de referência que eu utilizaria para esse exercício? Para homens, 5 repetições e para mulheres, 1 repetição completa, tá certo? A forma de execução seria com a palma da mão virada para o seu corpo, então seria a pegada supinada. É a forma mais fácil de realizar esse exercício. Se você já consegue fazer ele nesses números que eu indiquei com a palma da mão virada para você, uma progressão seria fazer com a palma da mão virada para frente, aumenta um pouquinho a dificuldade, beleza? Segundo indicador, galera, seria a capacidade de realizar a flexão de braço. Padrão de referência, 15 repetições para homens, 6 repetições para mulheres, todas as repetições completas. Então tem que esticar totalmente o braço, chegar com o peito perto do chão, quase encostar no chão. E seria a flexão aberta, tá? Então com um pouco mais de abertura de distância entre uma mão e outra. Não seria fechadinha igual os militares fazem, beleza? Se na barra fixa nós estávamos avaliando a força de puxada, na flexão de braço nós estamos avaliando a força de empurrar, beleza? Então esses são os padrões de referência aí para flexão de braço. Bom, galera, então agora partindo para os exercícios que a gente vai usar para avaliar a nossa força de membros inferiores. Primeiro exercício, levantamento terra. O levantamento terra nada mais é do que levantar um peso do chão, a capacidade de tirar um peso do chão. Trabalha principalmente nossa cadeia posterior, tanto dos membros inferiores, mas também trabalha muito região de lombar, eretores da espinha, dorsal, tá certo? É um exercício muito completo que eu passo para todos os meus alunos. E qual seria o padrão de referência para esse exercício? 1 repetição com 1,5 vezes o peso corporal. Então você pega o seu peso corporal, multiplica por 1,5 e vê se você consegue fazer 1 repetição com esse peso. Se você tem dúvida, se você acha que você não consegue fazer 1 repetição, o teste de 1 repetição é um teste muito estressante, né? Vamos dizer assim. Então existem formas de aproximar o que seria 1 repetição com esse peso para 5 repetições ou para o número de repetições que você quiser. Eu vou deixar essa fórmula aqui, mas eu utilizaria como referência para você. Eu acho que a melhor forma de avaliar isso seria fazendo 5 repetições. Na tabelinha aqui, eu deixei o valor correspondente para 1 repetição máxima e para 5 repetições máximas, partindo desse valor de referência de 1,5 vezes o peso corporal. Então, esse seria o indicador do levantamento terra. E agora, o último exercício dos 4 exercícios de força que nós vamos avaliar vai ser o agachamento, tá certo? O agachamento, então, nós temos que ter a capacidade de fazer 1 repetição com 1,25 vezes o nosso peso corporal. Também vou trazer a aproximação aqui para vocês de 5 repetições máximas, partindo dessa referência de 1,25 vezes o peso corporal. Então,
se no levantamento terra nós estávamos trabalhando principalmente cadeia posterior, no agachamento a gente vai dar um pouquinho mais de ênfase na cadeia anterior. Beleza? Eu usaria esse valor como referência aí. Galera, e por último, o nosso indicador de capacidade aeróbia seria a capacidade de correr 5 km sem parar para andar, tá certo? Se conseguir correr 5 km sem parar para andar, passaria nesse indicador, mas se a gente for ser um pouquinho mais rigoroso com relação a tempo, eu indicaria que tem que ser pelo menos completar esses 5 km em 30 minutos para os homens e 35 minutos para as mulheres. Certo, galera? Então esses são os 5 indicadores que eu utilizaria para avaliar qual que é a sua capacidade física atual. E também, se eu estivesse começando a treinar agora, eu utilizaria esses 5 indicadores como referência, como objetivos que eu tentaria alcançar. Uma coisa importante, reparem que todos esses movimentos, eles têm uma forte relação com a composição corporal da pessoa. Então, no caso dos exercícios de membros superiores, você tem que lidar com o seu peso corporal. Nos de inferiores, você vai fazer com o peso referente ao seu peso corporal. Então, quanto melhor for a sua composição corporal na relação massa muscular e gordura, mais chance de você conseguir atingir todos esses indicadores você tem. E claro, se você estiver sedentário e começar a treinar, começar a fazer esses exercícios, muito provavelmente você vai melhorar essa sua relação de composição corporal, vai começar a ganhar mais massa muscular, isso vai facilitar você atingir esses objetivos. Então, essa questão da composição corporal é muito importante para atingir esses objetivos. E por fim, eu vou falar por que eu escolhi esses 4 exercícios na parte de força, né? Bom, galera, esses exercícios são exercícios que eu particularmente passo para todos os meus alunos de forma online e presencial que estão buscando saúde, beleza? Talvez o único que mude seja a flexão. Muitas vezes eu passo para um supino quando a pessoa já tem muita facilidade de fazer a flexão. Mas são exercícios básicos que deveriam ser feitos por todas as pessoas que estão buscando saúde, na minha opinião, tá certo? A não ser que ela tenha alguma condição específica que impeça ela de fazer algum dos exercícios. E esses exercícios, muitas vezes, também vão ser exercícios que vão estar na rotina de todos os atletas também, a não ser em alguns esportes em específico. Então, esse foi o motivo de eu ter escolhido esses exercícios. Gostou do conteúdo? Você quer começar a treinar, mas não sabe como? Bom, eu posso te ajudar. Se você é de Ribeirão Preto e quer treinar comigo presencialmente, você pode treinar comigo na RL, meu centro de treinamento. Ou se você quer treinar comigo de forma online, através da minha consultoria online, você pode treinar de qualquer lugar do mundo. Basta você entrar em contato comigo e eu te explico todas as condições, como que funciona para treinar comigo de forma online, beleza? Valeu, galera. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.